bem-vindo ao nosso módulo Legislação Educacional. Essa aula é uma aula sobre a Constituição Federal. Eu sou a professora Ana Vital, Master Coach Educacional, e estou aqui para te ajudar na sua preparação. O site Educador Sistêmico dividiu em módulos para que você tenha melhor compreensão do conteúdo e que você tenha uma alta performance aí nas suas provas. Vamos dar início, então, ao tema que é a Constituição Federal de 88. Essa Constituição é uma Constituição federal, ela é a 7ª Constituição da história do Brasil, ela foi promulgada dia 5 de outubro de 1988. De todas as atribuições de um presidente da República, é fundamental zelar pela Constituição da República. O documento é um conjunto de regras do governo que rege o ordenamento jurídico de um país. A versão em vigor atualmente é a 7ª versão. Ela foi promulgada dia 5 de outubro de 88 e ela é dividida para fins da sua estrutura. Ela é dividida em título 1, que fala sobre os princípios fundamentais, título 2, que fala sobre os direitos e garantias fundamentais, o título 3, que fala da organização do Estado, o 4, da organização dos poderes, o 5 fala da defesa do Estado e das instituições, o 6 fala da tributação e do orçamento, o 7 fala da ordem econômica e financeira, o 8º fala da ordem social e o título 9 fala sobre disposições gerais. Vamos falar, né, nesse vídeo, nós vamos falar nessa aula, nessa videoaula, nós vamos falar sobre educação. É o capítulo 3, que fala da educação, da cultura e do desporto. Lá no artigo 205, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Lembrando que esse Estado, com letra maiúscula aí, compreende os municípios, os estados, que são as unidades federativas, o Distrito Federal e também o governo federal. Então, nós temos aí um conjunto de governos que compõem esse Estado. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, essas são as finalidades da educação. Pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. O ensino, ele é ministrado com base em princípios. Esses princípios, você tem que sempre lembrar que são valores individuais. Então, igualdade, liberdade, pluralismo de ideias, gratuidade, valorização dos profissionais, a gestão democrática do ensino público e as garantias de padrão de qualidade, assim como um piso salarial profissional. Então, vamos lá. Igualdade de condições para acesso e permanência. Quer dizer que todo mundo, não importa o credo, a etnia, a classe social, tem direito de entrar na escola e permanecer na escola tendo um ensino de qualidade. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. É plural as ideias e concepções pedagógicas. Isso quer dizer que tanto as instituições públicas quanto as instituições privadas, elas podem coexistir e é garantido a essas instituições a liberdade de concepção pedagógica e de suas ideias. A valorização dos profissionais da educação, garantindo aí, na forma da lei, planos de carreira. O ingresso é exclusivamente feito por provas e títulos para os professores da rede pública, tá? E a gestão é democrática no ensino público. O que é uma gestão democrática? A gente precisa ter o PPP, né, que é a proposta pedagógica da escola. É necessário que haja um conselho escolar, onde vão participar os pais, os alunos, os funcionários da escola, os professores e a equipe técnica da escola. Garantia de padrão de qualidade, mantendo aí um mínimo, né, que são os insumos mínimos para que a escola tenha uma boa capacidade de organização e de aplicação de ferramentas que possibilitem o estudo. E o piso salarial é nacional. Cuidado com isso, porque nas provas normalmente coloca piso salarial profissional e não é piso salarial profissional.
A lei vai dispor de categorias de trabalhadores considerados profissionais de educação básica. E ela fixa um prazo para que haja um plano de carreira. Então, União, Estados, Distrito Federal e municípios deverão ter dentro da sua esfera o plano de carreira para que haja aquela valorização dos profissionais de educação, sabendo que nós temos um fundo, que é um fundo exclusivo para a educação básica, que é o Fundeb. As universidades, elas gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira, e também de gestão patrimonial. O princípio aí de todo o desenvolvimento das universidades é um princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É facultado também às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros, mas precisa ser na forma da lei, tem um percentual para isso aí. E aplica-se também a questão das ciências e tecnologias, então é necessário que use dentro do ambiente, né, universitário a possibilidade de ter aulas, por exemplo, online, utilizando tanto a pesquisa científica quanto a tecnológica. É dever do Estado, com a educação, vai ser efetivado em algumas garantias. Falamos de finalidade, falamos de princípios, agora vamos falar de garantias. Quais são as garantias? A primeira garantia é a educação básica obrigatória. Ela vai dos 4 aos 17 anos de idade. 4 anos lá na pré-escola e até os 17 anos, que é lá no ensino médio. Inclusive, sua oferta gratuita para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Progressiva extensão da obrigatoriedade e da gratuidade do ensino médio. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Então, antes, na redação, falava de progressiva extensão da gratuidade. Hoje, já se fala da universalização do ensino médio gratuito. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. A Constituição, ela fala também da educação infantil. Educação infantil em creches e pré-escolas até 5 anos de idade. E acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, de acordo com a capacidade de cada um. A oferta do ensino noturno sempre será adequada ao adulto ou jovem trabalhador. O atendimento ao educando em todas essas etapas da educação básica por meio de programas. Que programas são esses? São programas de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, quantos são os programas? São 4 programas. Material, transporte, alimentação e assistência à saúde. O acesso ao ensino obrigatório é direito público subjetivo. O que é o direito público subjetivo? É o direito de todos os sujeitos reclamarem esse direito. São direitos que são individuais, imprescritíveis, porque eu posso ir lá e reclamar esse direito sem precisar constituir um advogado. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular caracteriza-se crime. É um crime de responsabilidade. E aí vai ter que resolver essa situação. Se eu não tenho vaga na escola pública próxima da residência do educando, na faixa etária da obrigatoriedade, que é de 4 aos 17 anos, o que vai acontecer? Eu vou precisar usar recursos até em escolas privadas, de preferência aquelas que são confessionais ou aquelas que são filantrópicas, mas eu vou ter que dar conta desses jovens estarem e dessas crianças estarem nas escolas. Compete ao poder público fazer o censo escolar. O censo escolar, ele é anual. Além disso, o poder público tem que zelar pela frequência e comunicar aos pais ou responsáveis todas essas informações aí. O artigo 209 fala da livre iniciativa privada.
O ensino é livre. Então, só que a escola privada, ela precisa seguir algumas normas. Ela segue as normas gerais da educação nacional. Ela também precisa ser autorizada e avaliada pelo poder público. Por exemplo, uma escola de educação infantil, ela é autorizada e ela é avaliada pelo município. Uma escola de ensino fundamental, ela é autorizada e avaliada pelo Estado, no caso das privadas, e pelo município, no caso das escolas públicas. As escolas de ensino médio, é o Estado que é o responsável. E as escolas de ensino superior, as universidades superiores, é o Estado, em algumas universidades, e o governo federal, que é responsável pelas federais e também responsável pelas particulares. Então, quem cuida da universidade particular é o governo federal. São fixados conteúdos mínimos de ensino fundamental, de maneira a assegurar a educação básica comum e o respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. O ensino religioso, a matrícula é facultativa, mas as escolas públicas precisam oferecer no ensino fundamental, tá? Não é ensino religioso em todas as etapas, é no ensino fundamental. Então, o ensino religioso, a matrícula é facultativa, constitui disciplina em horários normais da escola. Não posso fazer o ensino religioso no contraturno da escola. O ensino fundamental, ele será ministrado em língua portuguesa e é assegurada às comunidades indígenas a língua materna. Então, o ensino bilíngue aí. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios gozam e se organizam, né? Na verdade, eles se organizam em regime de colaboração, formando um único sistema, porém com responsabilidades separadas. A União vai organizar o sistema federal de ensino e dos territórios, e ela vai financiar as instituições de ensino público federais, e vai exercer em matéria de educação a função, tem duas funções aí, a função redistributiva e a função supletiva. Os municípios, prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, é onde eles vão atuar. E os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Há uma diferença de redação entre a Constituição e a LDB. A LDB fala que a prioridade do Estado é o ensino médio. Aqui você pode observar que o Estado tem duas prioridades, o fundamental e o médio. Na organização de seus sistemas, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios vão definir formas de colaboração, de modo a assegurar o ensino obrigatório. A educação básica pública atenderá prioritariamente o ensino regular. Qual a diferença de ensino regular e o ensino não regular? O ensino regular é o ensino que tem 200 dias letivos, 800 horas e cada dia letivo com 4 horas, excluído aquele tempo reservado para os exames finais, se houver. Então, o ensino regular, ele na questão de verbas públicas, é prioritário esse tipo de ensino. Por exemplo, a EJA, ela não segue esses critérios do ensino regular, do tipo 200 dias letivos, 4 horas, 800 horas por ano, não segue, porque ela faz uma carga horária menor. Então, nesse sentido, ela não pode ser considerada prioridade em termos financeiros. Então, lá o Fundeb, ele também vai prestar atenção nessas diferenças aí. A União vai aplicar anualmente nunca menos de 18% da arrecadação, né, dos impostos. Os estados, Distrito Federal, municípios, 25% no mínimo das receitas resultantes de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção do desenvolvimento do ensino. Então, esse dinheiro, ele é utilizado para manutenção e para valorização dos profissionais de educação. A parcela de arrecadação dos impostos
transferidas pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e pelos estados aos respectivos municípios, não vai ser considerada no cálculo. Isso quer dizer o seguinte: se o governo federal mandar uma verba através de transferência, mandar uma verba para os estados, ele não vai poder contar dentro dos 18% dele. Ele vai precisar dar além, não é? Porque é uma verba de transferência. Então, essa verba ela foi transferida, então ela começa a contabilizar lá para os estados. Então, isso não conta no cálculo previsto da União, né? E no caso dos estados, quando manda para o município, é a mesma coisa. A distribuição dos recursos públicos vai assegurar a prioridade no atendimento das necessidades do ensino obrigatório, sabendo que a gente está falando da universalização. Então, a garantia de padrão de qualidade, também a ideia de equidade, criar situações de igualdade de condições de acesso e permanência, mesmo para aqueles que estão excluídos. Os programas suplementares de assistência à saúde e o programa de alimentação não provém do fundo que é considerado fundo do Fundeb. Então, assim, dentro dos programas suplementares, nós temos 4, né? Então, material didático escolar faz parte do Fundeb, o Fundeb mantém o material didático escolar e transporte, mas alimentação e assistência à saúde são outras verbas aí que vão garantir esse orçamento. A educação básica pública terá uma fonte adicional de financiamento que chama-se a contribuição social, chamado salário educação, que é recolhida pelas empresas. Então, as empresas privadas, elas também têm uma parcela de financiamento aí para a educação. As cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica. Então, quanto maior o número de alunos matriculados na educação básica, maior o número de verba que a gente tem ali no Fundeb. Os recursos públicos, eles serão destinados a escolas públicas, podendo ser dirigidos também àquelas escolas que são privadas, mas que não têm finalidade lucrativa. No caso, as escolas comunitárias, confessionais, filantrópicas, que comprovem que não têm lucratividade e que apliquem seus excedentes financeiros em educação. Quando uma dessas escolas ela vai ser fechada, ela tem que destinar o patrimônio para uma escola igual, né? Uma escola também filantrópica ou comunitária, ou uma escola confessional, ou entrega para o poder público, porque durante todo o período que essas escolas funcionam, elas não pagam impostos. Então, é justo que, quando fecharem, não vendam para o particular, né? É importante manter dentro da mesma estrutura, dentro das escolas consideradas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, ou então entrega o patrimônio ao poder público. Os recursos que se trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudos no ensino fundamental e médio, para quando demonstrar a insuficiência. Então, assim, o Estado não está dando conta da demanda de pessoas buscando educação. Então, pode lançar mão de bolsas de estudos em escolas da rede privada. Porém, ele precisa investir em ampliar aí a sua rede, né, para atender aquela demanda que está acontecendo naquela localidade. As atividades de pesquisa, extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber o apoio financeiro também do poder público. Lá no artigo 214, fala sobre o Plano Nacional de Educação.
E sabendo que o Plano Nacional de Educação, ele é um plano decenal, ele é um plano que tem a duração de 10 anos. Então, em regime de colaboração, os municípios, os estados e o governo federal e também o governo distrital vai desenvolver ações que são baseadas no Plano Nacional de Educação. Então, entre as diversas metas do Plano Nacional de Educação, a gente encontra a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar e a melhoria da qualidade de ensino, a formação para o trabalho, a promoção humanística, científica e tecnológica e o estabelecimento de metas de aplicação na proporção do produto interno bruto. Nós temos hoje a meta de 7% do PIB para a educação. Isso é muito dinheiro. É dinheiro para tornar realmente uma educação de qualidade. Precisamos aí ter consciência disso para que a gente possa lutar por esse dinheiro. Afinal de contas, é um fundo de manutenção e desenvolvimento e também um fundo de valorização dos profissionais da educação. Bom, terminamos aqui a nossa aula sobre a Constituição Federal. No seu material, você tem um texto completo da Constituição para você poder acompanhar e assistir novamente essa aula para fazer suas anotações e também uma lista de exercícios para que você possa consolidar aí a sua aprendizagem. Lembre-se, é importante trabalhar dentro do curso online as mesmas responsabilidades que você tem no curso presencial. Você precisa fazer leitura, precisa fazer exercícios e assistir mais de uma vez. Então, espero que você tenha aproveitado bastante essa aula e estou com você até a sua posse. Eu faço meu 100% e você faz o seu 100% e juntos a gente vai comemorar a sua posse lá na sua matrícula. Um grande abraço para você e até a próxima aula.